nós fomos conversar com diferentes crenças e religiões para saber o que elas pregam sobre a morte. Um lugar sem morte e sem dor. É esse o segundo plano de quem acredita na igreja mais antiga que se tem registro e que, claro, também afirma que a morte não é o fim. A Igreja Católica relata que a vinda de Jesus Cristo para a Terra foi um marco, não só para a floração da fé no período do Império Romano, mas também para o que diz respeito à crença da vida após a morte, o que ainda hoje é aceito e pregado. A Igreja Católica se baseia na doutrina deixada por nós por Jesus Cristo. A morte para nós não é o fim, é uma etapa da existência, é uma continuação, um momento para poder passar para a vida divina junto de Deus. Frei Adelino é natural de Capinzal. Há 4 anos está no Alto Vale e há 48 tem a vida dedicada à fé como padre. E ele é quem nos esclarece o significado da palavra ressurreição, tão citada pela Igreja. A ressurreição é essa vida que logo depois da morte, digamos, a seguir da morte natural, nós ressuscitaremos para essa vida diferente que é a vida com Deus, feliz ou infeliz. Expressando em maneiras humanas, existe uma outra vida. É a mesma vida, agora transformada, transfigurada. Nós ressuscitaremos sim. Toda a Bíblia cristã tem esse viés forte que fala que a vida não termina no caixão. Mas já que a religião prega que há um segundo plano, ainda melhor, como alcançá-lo? Há apenas uma direção? A Igreja Católica acredita que as pessoas passam por um juízo após a morte, que Deus julga a alma de cada uma, havendo 3 possibilidades: o céu, purgatório ou o inferno. São maneiras catequéticas que a religião encontrou para dizer essa vida plena, essa vida divina junto de Deus, nós expressamos com a palavra céu. Essa vida é longe de Deus, da pessoa que vai ver Deus, vai enxergar a Deus e não vai poder gozar da plenitude de estar junto de Deus e com todos os eleitos, que são muitos, que lá estarão. Essa situação nós chamamos de inferno. E uma situação catequeticamente intermediária nós chamamos de purgatório. Como será? Ninguém é capaz de dizer. Purgatório é o quê? É uma purificação. A pessoa que morre, é temente a Deus, tem boas obras, boas atitudes, mas não está plenamente limpa. É como um bolo que não está perfeitamente no ponto. E será que as nossas ações terrenas influenciam, portanto, no chamado juízo final e a possibilidade de alcançar o que a Igreja define como uma vida melhorada? Claro que influencia muito. Na verdade, a nossa salvação, o pós-morte, a salvação, é presente de Deus pela morte de Jesus. Mas nós temos que aceitar essa proposta de salvação através das boas ações. O próprio São Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que cada um prestará contas de si diante de Deus de suas atitudes. Quer dizer que o que nós fazemos aqui decide sim um feliz futuro ou um futuro infeliz. As ações têm muito valor. Os católicos realizam a missa de 7º dia. Hoje já não se segue esse intervalo de uma semana, mas o que se busca é uma oportunidade de resgatar os mortos dos pecados em vida. A justificativa do início da prática está em um trecho bíblico. Por que se diz 7º dia? É porque antigamente a pessoa morria e não havia possibilidade de avisar todos os parentes. Então, velava-se, enterrava-se e avisava-se os parentes e reunia 7 dias depois para uma outra celebração religiosa, cultural, que se fazia. Mas hoje pode celebrar missa de 7º dia no dia seguinte, no 10º dia, no 5º dia. A tradição ainda pontua no 7º. Mas não é necessário. O importante é que a pessoa lembre de oferecer um culto, uma santa missa, para resgatar os possíveis pecados que a pessoa tivesse ainda em vida. Oferecemos o sacrifício da missa pela alma dele e isso tem valor
teológico para nós cristãos e católicos. Ao que diz respeito à escolha entre enterrar ou cremar, a Igreja adota a primeira opção. Mas o Frei afirma que não há uma justificativa pontual relativa a isso. É apenas um cuidado com os mortos, seguido ao longo dos anos. Mas acredita que isso possa mudar nos anos futuros. A Igreja não se opõe com a cremação. Era costume, sempre foi, desde os tempos mais antigos, a história nos revela que sempre houve um respeito pelos mortos, o que dá a entender que sempre existiu na cabeça do gênero humano que a vida continuaria. Então, em respeito a isso, sempre se enterrou. Hoje, com essa situação, digamos, de contaminação e coisas assim, exploração do terreno, acha-se que pode ser uma situação melhor ser cremado, né? E as cinzas depois serem guardadas como um sinal de memória, de lembrança, né? O futuro nos indica que certamente os cemitérios irão desaparecer e provavelmente todos serão cremados. Mas isso é uma questão prática, não é uma questão teológica. A Igreja não vai discutir muito sobre isso. No próximo bloco tem as crenças e as curiosidades da Igreja Bola de Neve.